hoje, como prometido, vim compartilhar com vocês a minha fase toda de transição capilar. Vou mostrar pra vocês em fotos como era o meu cabelo desde quando eu era pequenininha e até, no caso, hoje, 2024, como que ele está, e várias fases que já passaram, né, de cabelos maiores, cabelos menores, que já fui cortando ali ao longo do período. Já compartilhei com vocês o porquê que eu deixei meu cabelo ficar natural, né, que eu tinha usado Enea, foi a minha última química, e eu precisava de uma química que fosse compatível, como não achei outras muito boas no mercado. Eu optei por deixar o cabelo crescer, mas a minha ideia anterior, a inicial, seria depois fazer uma química, tipo assim, voltar a fazer química quando eu tivesse maiorzinho. Mas eu fiquei apaixonada por ele, então até hoje ele está assim, super maravilhoso. E fui me inspirando com outras pessoas que já tinham passado pela transição. Então isso me trouxe até essa fase hoje do cabelo natural, estar com cabelo natural. E quero compartilhar com vocês como que foi essa trajetória pra mim, como meu cabelo como o meu cabelo era quando eu era criança e como ficou ali na parte do Big Shop, tá? Então a primeira foto que eu separei pra vocês é essa foto, gente. Olha que foto mais fofinha dessa criancinha, gente. Ela é muito fofa, né? Com essa blusinha aí do Pikachu, uma sainha estilo Bleia. Mas podem ver que, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, talvez ali pela falta de tantos produtos e tal, meu cabelo sempre tava arramadinho assim, né? Sempre tava volumoso, mais ou menos com uma trança, nunca tava muito bem arrumadinho, né? Mas ele tinha uma boa formação de cachos, mas cachinhos, que era o que minha mãe chamava na época, era apenas para ocasiões especiais, tipo assim, então só gastava um tempão fazendo um montão de cachinhos quando ia ter algum evento, né? Normalmente ele ficava assim, e olha que isso daí foi um dia de tirar fotos. Então essa aí é a minha primeira foto, possivelmente eu tinha em torno de uns 3 anos, 4 anos. E aí passou um período, né, ainda deu criança, saiu uma outra foto, eu tô aqui no caso com a minha família, falei pra vocês no primeiro vídeo lá sobre 10 anos de cabelos naturais, de como que eram as tranças do meu cabelo, né, era sempre uma espécie de trança ou um coque, alguma coisa assim, né. E nesse dia aí, eu tava com uma trança no meu cabelo, essa foto aí no caso era eu, minha irmã e meu irmão, minha mãe, falei pra vocês no outro vídeo lá, já faleceu, né, infelizmente. Mas aqui nessa foto, era uma fase dela ainda mais saudável, meu irmão era bem pequenininho. E todo mundo ali feliz, e eu com esse meu cabelo ali, uma espécie de trança, aquelas roupinhas de criança, né? Aquelas sandalinhas bem nada bonitinhas. Ainda tem uma foto deu um pouco menorzinha, que é essa próxima foto aí. Coloquei o emoji ali, porque tiraram essa foto minha na banheira sem tapar nada. Mas era ali a minha estrutura natural do cabelo. Então, assim, era uma estrutura meia... Hoje, eu acho que ele tá uma mistura de 3C com 3D, 1A, 4A. 4A. Tipo assim, meio misturado. Por exemplo, aqui no topo ele tem um pouco menos de definição, aqui na frente ele é um pouco mais aberto, na nuca ele é um pouco mais fechado. Então tem essa mistura aí de texturas. E eu gosto dessa foto aí da banheira, tipo assim, meu cabelo bem virgem, bem natural ali. E é uma das fotos que eu tenho de lembrança de como que ele era, né? Aí tem essa outra foto aí minha com a minha irmã, tá vendo? Toda arrepiadinha, minha irmã era um bebezinho. Tudo arrepiadinho, mas era exatamente como era criancinha, né? A minha fase ali de criança, como meu cabelo estava nessa fase ali, como eu falei também, que não tinha talvez tantas coisinhas como a gente vê hoje no Instagram, tipo assim, essas criancinhas cheias de penteados, trancinhas de raiz e um monte de penteado de blogueirinha, não tinha muito isso, né? Então eram esses cabelos bem feinhos, assim, bem bem desmotivantes para uma criança. Existe a palavra desmotivante? Enfim, não te motivava nenhuma alegria, assim, mas eu era feliz ainda nessa fase. E era grata ali por ter, como eu falei pra você no outro vídeo, né? Passei a ser grata pelo cabelo que Deus tinha me dado nessa fase. E aí, então, essa minha fase ali de criança, com esse cabelo natural ainda. E aí, chegamos nessa foto horrorosa, gente, horrível. Essa sequência de fotos é uma vergonha. Mas já era uma época que meu cabelo não era nem liso nem cacheado, ele era mais ou menos. Minha mãe tinha uma pessoa, numa cabeleireira, pra ela passar um produto na época que era guanidina no meu cabelo. E eu não sei se foi a forma que aplicou e tal, que ficou meio liso, meio cacheado, e também não usava chapinha, não usava nada. Foi somente uma fase ali pra relaxar mais ou menos, né?
as raízes e tirar o volume, né? Que eu acho que certamente era o que mais incomodava e atrapalhava ela de... Não sabia mesmo cuidar e eu também não gostava tanto de pentear, porque sempre machucava, sempre doía, enfim. Aquela coisa de pessoa que tem o cabelo cacheado dessa fase pequena, né? Aí tem eu e meu irmãozinho pequenininho nessa fase e esse cabelo aí... Lindo. E eu super modelo, né? Meu Deus, na época me chamavam de George, o rei da floresta, porque era umas poses horrorosas e um cabelo super diferente. E aí foi na fase da guanidina, essa fase dessa foto aí da blusa roxinha. Aí cheguei em uma das fases que foram, já foi uma outra química. E não foi uma química mais pra alisar, foi meio que pra fazer uma espécie de relaxamento. Se alguém já que chegou a conhecer a Frunielle, Nielle, esses tipos de química. Mas era pra não abrir totalmente os cachos e ia ficar sempre algumas ondas, assim, alguma coisa assim. E era uma coisa que fedia. Vou ver se eu acho uma foto aqui pra botar pra vocês. Gente, aquilo fedia muito. O fedor era horroroso, assim, era horrível. E vinha com os produtos pra lavar depois, né? Como sempre vem naquelas ampolas de química, mas não adiantava. Fedia horrível, fedia horrores. Era muito ruim o cheiro. Então, foi uma fase também que era triste. Eu sempre, na semana que eu passava esse Afluniel, meu cabelo ficava insuportável. Ninguém aguentava sentar perto de mim. O cheiro era insuportável. E o cabelo, tipo, eu sempre saía com o cabelo cheio de água, né? Então, onde eu chegava, ficava aquele rastro de água assim, pingando. Ai, meu Deus. Que cacheada hoje que é cacheada, né? Que não passou por isso na infância. A gente fazia uma franja de chapinha assim, e aí o resto era tudo molhado e saía aquele rastro de água branca assim, né, pingando nos locais. Era triste. E era triste, mas foi uma... Triste assim, no sentido de hoje ser um mico, né? Mas antigamente a gente achava que tava aqui arrasando. Chegava no cabelo super lotado de creme, gel assim, na raiz, e água pingando assim nos lugares. Era difícil. Então, assim, foi uma fase das químicas que a gente podia usar em casa. Então, era assim, eram as químicas que vinha naqueles baldinhos, né? Então, era fácil de aplicar em casa, muito simples. E aí, já tinha mais ou menos que uns 11 anos, 12 anos, por aí, quando eu comecei a ir pro salão, de fato. Fui fazer a minha primeira progressiva. E foi essa daí que vocês vão ver agora, com esse vestido magérrimo, maravilhoso. Cheio de florzinhas e coqueiros e folhas. Nessa foto, essa imagem verde aí de fundo. Essa foi a minha primeira progressiva, foi quando assim, o cabelo ficou extremamente liso e me sentia, assim, me achava maravilhosa, né? Foi a primeira química que ficou assim, uau, ficou lisíssimo, né? E aí foi com aquela de mesmo de fazer a escova super bonita depois, nunca tinha feito um tratamento de salão tão bonito quanto esse, aí já tinha uns 12 anos mais ou menos. E aí tem outras fotos aí do meu cabelo com química. Foi uma fase aí do cabelo liso com progressivas. Essa outra foto aí foi uma outra progressiva que eu fiz na época das progressivas de comida, né? Progressiva de leite, progressiva de chocolate, progressiva de não sei mais o que, tipo, um monte de progressiva com nome de comida. E aí foi nessa fase também que eu fiz essa daí que eu tô com a brisa preta. E aí testei, foi um período ali, deixei meu cabelo crescer, cortei quando eu tinha 16 anos. Quando eu cortei, no caso, o grande corte. Nessa fase ali, dos 12... até os 14 anos, mais ou menos, foram químicas de salão. Eu ia pro salão e fazia a cada 3 meses ali, o processo ali de 3 em 3 meses, o retoque de raiz. E aí, depois disso, eu comecei a usar uma das melhores químicas que eu já tinha usado nessa época que eu falei que o efeito, depois de lavado, ficava excelente, que era a Enê. E aí foi quando eu, nessa foto aí da blusa rosa, eu usava Enê. Nesse dia, então, eu saí de casa com o cabelo super molhado, daqui a pouco ele já tava seco, ficava aquele efeito de liso sem chapinha. E eu amava esse efeito porque era um efeito assim de cabelo de branco, né? Aquele liso, assim, que tem movimento, né? E aí era o efeito que eu gostava nessa época desse efeito do Enê. E aí eu testei várias marcas, ó, coloquei pra vocês as marcas que eu mais usava, que era esse Absolute, usava muito esse Renai, esse Absolute com cheirinho de frutas vermelhas. Eu amava, assim, eu mesma aplicava, ficava às vezes um pouco preto, assim, mas era muito simples de aplicar e eu achava barato. Que também tinha a questão que eu comprava as minhas químicas, as minhas progressivas, nessa época eu já trabalhava com algumas coisinhas, então eu já comprava as minhas coisas. E eu comprava e usava. Então, sempre eu estudava em uma escola que ficava 2 horas daqui, sempre tinham várias farmácias lá, eu moro do interior, né, pra quem não sabe. Então, sempre tinha várias farmácias com essas marcas de Enê. E acho que até hoje ainda tem, né? Então, o que eu mais gostava era esse Absoluto,
Energial Absoluto, Renan e também tinha a Amazonas, que eram as 3 marcas que eu usava. Eu não gostava muito do Pelúcia, não gostava. Era uma marca que eu não sei, acho que o cheiro era horroroso. E era bisnaga também, enfim, não gostava muito não. O que eu mais gostava era esses mesmo. E aí chegou um período que eles pararam de alisar muito meu cabelo. As pontas estavam extremamente lisas, mas a raiz não estava. Tipo assim, não pegava, não alisava toda a raiz. E aí eu comecei a apelar pra chapinha. Então todos os dias eu tinha que usar chapinha. Voltei quase à fase ali das progressivas, né? De ter que fazer chapinha sempre, porque não ficava um efeito bonito. E aí, como eu estudava nessa outra escola, que eu ficava ali 1 hora e pouco dentro do ônibus, eu acordava muito cedo, fazia chapinha em todo o cabelo, tomava banho, fazia chapinha todos os dias quase. E aí colocava uma touca na cabeça pra não pegar neblina. E quando tava chovendo, eu era triste. Mas eu sempre saía assim, minimamente apresentável, quando eu não fazia um rabo de cavalo assim, com ele meio cacheado, mas pelo menos a franja tinha que estar alisada. E aí fiquei fazendo isso mais ou menos ali até os 15 anos. Uns 15 anos mais ou menos, 15 anos e pouquinho. E aí quando eu fiz 16 anos eu ainda usava química. Era uma fase ainda que eu gostava de usar química no meu cabelo. Aí eu conheci uma química nessa transição do Enê, que o Enê não é compatível com outras químicas. Não é compatível com químicas à base de hormônio, não. Amônia, acho que é amônia. Amônia, triglicolato, formol, nenhuma química que tenha esses compostos, me parece. Mas eu encontrei uma química, que foi essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, que ela era compatível com a Enê na época. E aí era o mesmo processo das químicas de salão. Tinha que passar o produto e depois passar baixar uma pranchinha em cima no caso, da química mesmo, né? Do produto no cabelo, né? Passar a chapinha quente com o produto no cabelo. Aí aquela fumaça, igual a de salão, mas é uma coisa que eu podia usar em casa. Comprei, não lembro nem em que site, não sei se foi Mercado Livre, comprei em algum site e minha prima que aplicou no meu cabelo. Gente, ficou ótimo. Depois que eu lavei, ficou excelente. Durou uns 15 dias esse efeito, porque depois começou a encaracolar tudo de novo, a raiz, no caso, né, já tava começando a ter corte químico, porque como ele não era compatível e você não tava mais aplicando o Enê, porque não tava mais alisando, ele começou a quebrar, então começou a quebrar, e as pontas foram ficando super ralas, e aí já estava entrando no Brasil o termo transição capilar. E aí eu falei assim, acho que eu vou passar por esse período aí de transição, que é o cabelo ficar curtinho, né? Não, o cabelo crescer a raiz natural, e depois cortar, fazer o Big Shop, deixar o cabelo curtinho e depois eu volto a alisar de novo. E a primeira ideia foi essa. Quando o meu cabelo começou a crescer, eu fui vendo ali as ondinhas no cabelo e o pessoal finalizando na internet, né? Porque tinha várias blogueiras que estavam muito em alta com esse assunto. A Ana Lídia Lopes, por exemplo, ela tava muito falando sobre isso no canal dela. Então eu tava vendo o pessoal ali com essa fase de transição capilar, e tava, como elas lidavam, eu falei assim, cara, acho que eu vou. Cara, não, porque eu não falava. Mas eu falei assim, vou tentar deixar meu cabelo natural pra ver como ele vai ficar. Porque eu não lembrava mais como era a estrutura do meu cabelo natural. Eu lembrava, tipo assim, das fotos que eu via, que parecia que não ficava bonito nunca. E o que eu lembrava também é que minha mãe não sabia na época lidar muito bem com o meu cabelo. Mas eu não lembrava como que era a mesma estrutura dele. Eu lembrava dos cachinhos, das fotos que eu via dele com cachinho, mas não lembrava de tantas coisas. E aí foi quando eu falei assim, não, acho que vou deixar ele crescer e vou deixar ele ficar natural. Se lá na frente eu não gostar mais, eu aliso. Mas a meta já era ficar ali com o cabelo natural. Quando, depois de 2 meses, que eu deixei ele crescer mesmo, a raiz, eu falei assim, acho que vou tentar deixar ele voltar ao natural pra ver como que ele é. E se não gostar, eu aliso mesmo de fato. Mas não era mais pra ele crescer e depois eu alisar. Já tinha mudado o meu propósito. E foi assim que eu entrei pra parte da transição capilar. E aí a minha meta era ficar 12 meses, né, 1 ano em fase de transição e depois fazer o grande corte. E como eu falei pra vocês, eu tava tendo um corte químico ali aquela quebra química, né? A questão das 2 texturas, o cabelo sente a abstinência da química, né? A falta da química e começa a quebrar. Então, como eu ia lidar com isso, já que a chapinha não abaixava a raiz nunca, meu cabelo é muito volumoso, ele não fica tão bem ali só com a chapinha. Então não adiantava fazer só a chapinha, como muitas pessoas passam hoje a transição fazendo escova, chapinha e tal. Então não adiantava, eu queria fazer um montão de chapinha no meu cabelo, porque não ia ficar bom, ia ficar, qualquer vento que eu pegasse, ele ia ficar super armado, não ia ficar legal.
E aí eu comecei a usar rabo de cavalo. Eu passei os 9 meses da minha transição, cortei cabelo com 9 meses. Passei todo o período da minha transição de capilar com o famoso rabo de cavalo. E aí eu tacava gel aqui nessa parte aqui de cima da raiz, fazia o rabo de cavalo extremamente apertado. E ficava aquelas pontas meia lisa, meia cacheada, toda misturada. E foram essas fotos que eu mostrei pra vocês. Eu comecei, no caso, ainda com a chapinha, mas como eu sabia que não abaixava, então eu fazia um rabo de cavalo, igual na foto de cima, tá vendo? A raiz tá lisa, mas tá com rabo de cavalo ali, no caso, porque eu sabia que solto não dava pra ficar. Então, comecei deixando ele assim, essa foto foi lá da escola, a gente usava até esses efeitos horrorosos aí nas fotos. Então, comecei assim, e aí no finalzinho, ó, já tava ali mais ou menos com uns 6, 7 meses da transição, tava essas pontas, que eu já usava só gel na parte de cima, não fazia mais chapinha, pra não estragar mesmo o cabelo de tanta chapinha mesmo. Ficava essas pontas misturadas, né? Lisa e cacheada, foi essa foto que eu tô mostrando pra vocês, essa daí de rosa, que foi mais ou menos aí com uns 5 meses, 6 meses. Essa daí foi bem já no final, foi perto de eu cortar, essa daí que eu tô com essa blusa de coraçõezinhos aí. Possivelmente aí já tava ali com uns 8 meses, perto de eu cortar, porque tá vendo? Tá bem ralinho, já nem tem quase mais fio ali no rabo de cavalo. Não dá pra ver ali um pouquinho de longe, mas tá bem separadinho. Essa aí que eu tô com o nariz de palhaço foi em um... Como é que é o nome? Um asilo que nós fomos fazer uma visita e fomos beber o violão e tal pra gente cantar. E aí eu tava ali com esse cabelo a todos os lugares que eu ia exatamente assim. Rabo de cavalo e essa mistura aí de cacho com onda e as pontas bem ralinhas, mas eu sabia ali que era só a fase da transição, que depois, muito em breve, eu iria cortar o meu cabelo. Então eu aguentei ali esse período dos 9 meses com essas misturas ali de cabelos. E essas foram as fases que eu mostrei pra você até a fase da transição. A minha textura em si natural, né? Minha textura realmente real. E a fase da transição. E aí chegamos na fase que eu precisava fazer um penteado na minha formatura. E o que aconteceu? Fui em um salão pra perguntar as opções que eles teriam de penteado para aquela mistura de textura que tava no meu cabelo. E aí o cabeleireiro na época me falou várias sugestões, mas ele começou falando que eu teria que fazer um relaxamento na minha raiz, porque eu não ia gostar do meu fio natural, porque ninguém gosta da textura do cabelo natural, que eu ia ter que fazer um relaxamento para baixar a raiz. E eu já sabia que qualquer relaxamento que altera a estrutura real do seu cabelo é uma química. Eu não queria colocar uma química porque eu queria saber realmente como era a minha textura natural do cabelo. Eu não queria colocar uma química, eu sabia aquela conversa de fazer um relaxamento e tal, para baixar apenas a raiz, e iria me levar pra estaca zero, de novo, de ter que largar o cabelo e voltar a crescer do zero, né? Porque ia mudar a textura do meu cabelo. Mas aí ele me sugeriu fazer esse tipo de relaxamento pra conseguir pegar depois uma escova com chapinha e tal, pra depois fazer o babyliss e fazer algum tipo de penteado pra minha formatura. E aí o orçamento que ele me passou ficou tão absurdo, porque ele passou um orçamento na escova, depois com o penteado e do relaxamento separado. E eu olhei tudo aquilo que eu ia gastar e falei assim, meu Deus, eu tô gastando com vestido, gasto da formatura mesmo, coisas que eu vou ter que pagar os gastos de uma formatura normal, né? Alimentação e DJ e tudo que a gente paga de uma formatura, fotografia e tal. E aí eu falei assim, eu não vou fazer mais essa questão com o salão. Vou fazer logo o grande corte e no dia eu coloco uma tiara super bonita dourada no meu cabelo, prata, com pedrinhas, não sei, vai ficar ótimo. E foi aí que eu decidi fazer o grande corte do meu cabelo Big Shop, né, com 9 meses de transição. Falei para minhas amigas, que eram na época as pessoas, assim, do meu ciclo de convivência mais importantes, assim, que eram minhas amigas, o pessoal da minha escola. E os meus pais, meus irmãos, que é uma família super zoeira, foi assim, começarem a rir de mim, eu vou chorar, né? Eu ainda tinha uma necessidade de aprovação um pouco alta nessa época, muito mais alta do que eu tenho hoje, né? Hoje tá bem baixa, até assim, todo mundo tem, né? Um certo nível de necessidade de aprovação, mas na época era bem alta. E as pessoas que eram muito importantes, elas começaram a zoar de mim, eu ia ficar muito mal. Então avisei a minha turma toda, era uma turma do ensino médio, terceiro ano. Avisei a minha turma inteira, avisei a minha família, meu irmão, meu pai, todo mundo quer me zoar muito, que eu já sabia que ia me zoar. E avisei as minhas amigas, falei assim, ó, amanhã eu vou vir pra escola com o cabelo super curto. E aí eu lembro que cheguei na casa de uma amiga minha, ela falou assim, não, vamos ver o tamanho que tá do teu cabelo. Eu lembro que a gente foi
no chuveiro pra ver o tamanho que tava realmente a minha raiz. E elas viram que realmente estava grande, que tava mesmo pra cortar. Eu sabia que depois que cortasse, ia ficar super encolhido. Mas, tipo assim, não, Fran, não vai ficar tão curto não, pode cortar, vai ficar legal. Me deram super apoio, então eu fui lá e cortei o meu cabelo. E essa aqui foi uma das fotos que eu tirei no dia que eu cortei o cabelo, né? Que foi esse cabelo bem curtinho, tava ali me sentindo, fiz Big Shop sozinha. Não fui pro salão pra fazer um corte, nada que você deveria fazer caso você tá em transição, tá? Vai no salão se você puder pra fazer ali seu Big Shop, mas eu mesmo cortei, tirei a mistura ali de... Tirei as duas texturas, cortei sozinha e achei que ficou ótimo. Eu só larguei ele o mais redondinho possível e fiquei com ele assim por muitos e muitos anos. Depois demorei muito tempo pra fazer um corte no meu cabelo assim com camadas. Mas fiquei com o cabelo ali crescendo ali normal, só com esse primeiro corte ali por muito tempo. E essa foi uma das fotos que eu tirei assim que eu cortei o meu cabelo. Essa tiara também foi uma tiara que eu fiz, que foi pra fazer as fotos, algumas das fotos da minha formatura. Eu tirei com essa tiara, gente, com uma tiara de pedrinhas. Na época tinha um montão de tutoriais aqui no YouTube de vídeos de como fazer uma tiara de pedrinhas e tal. Então eu peguei um vídeo aqui de tutorial e fiz uma tiara bem similar, montei uma florzinha também de pérolas e ficou maravilhosa. Usei muito essa tiara e alguns anos depois, quando a minha irmã passou pela transição, ela usou a mesma tiara que eu tô nessa foto aqui, as minhas amigas. Isso daí são as minhas melhores 4 amigas da fase da escola, somos amigas até hoje, né? No caso, foram elas que me deram esse super apoio aí na época que eu fui cortar o meu cabelo. E essa tiara que eu falei pra vocês, ó, a minha irmã usou, tá vendo? A tiara tá no cabelo dela alguns anos depois, né? Tá até uma data aqui, ó, foi em 2017 já. Eu cortei meu cabelo, no caso, em 2014, 2017. Ela cortou o cabelo, foi bem perto do Natal. Ela cortou o cabelo e usou essa tiara minha que ainda tava durando aí, que foi uma das tiaras que eu fiz na fase ali do Big Shop, na fase do cabelo curtinho mesmo, né? E quando a gente corta o cabelo, assim, não fica totalmente definidinho. Pelo menos no meu caso não foi assim, ele ficou assim, tava definido, mas precisava fazer um tratamento maior, como ele ficou muito tempo ali com as raízes muito esticadas ali, cheia de gel, e eu dormia assim, acordava assim, saía assim, então eu achei que eu precisava dar nele umas ativadas assim, né, tipo assim, pra ele ficar realmente, pegar uma definição legal. Demorou um tempinho ainda, e eu comecei a fazer o processo de cronograma capilar, que a maioria das pessoas encontra aqui no YouTube e começa a seguir, né, fiz a mesma coisa, com hidratação, nutrição, reconstrução, todo aquele processo de cronograma para ele crescer bem rápido, porque eu tinha gostado dele curtinho ali, aproveitei a fase, mas eu sempre gostei de cabelão, sempre quis um cabelo um pouco maior, então eu aproveitei essa fase, usei vários lenços, várias coisas na minha cabeça, mas eu cuidava muito bem para ele crescer saudável, crescer um pouquinho mais rápido. E aí, como eu falei pra vocês, meu cabelo tem mais ou menos ali umas 2 a 3 texturas, sei lá, 3B, 3C e 4A, mais ou menos essas 3, acho que no outro vídeo eu até falei 3D, não, mas é 3B, 3C e 4A. Ele tem umas partes aqui que ele tem uns cachos maiores, e aqui em cima ele não tem um pouco menos de definição, então eu diria que ele aqui em cima é um 4A, aqui na nuca também, e na lateral aqui um 3C, mais ou menos, tipo assim, que é um cacho bem definido, mas não é tão fechadinho e também não é super aberto. Seria mais ou menos isso daí. E eu fazia esse cronograma, essa rotina, e mantia um cabelo. Uma coisa que eu fiz também bastante, que hoje eu não faço mais, é sair com ele muito molhado. No início eu sempre saía com ele muito molhado, eu achava que ele bem molhado ia ficar bem definido, e sempre saía com ele muito molhado, e aí quando ele secava no caminho ou no trajeto de algum lugar, tava bom. Mas eu nunca saía com ele seco, ou usava pente garfo, não era muito adepto a volume. Minha irmã já é totalmente oposta a mim, né? Ia muito bem esse cronograma capilar, e depois de um mês ele estava desse jeito. Essa foto aí, ela foi num evento que eu fiz na minha escola, no evento da Consciência Negra. Eu tinha feito um poema, uma música, uma paródia. A gente fez uma apresentação maravilhosa, fiz com as minhas amigas, pintando metade do rosto. Quem era preto ou moreno, no caso eu e minha prima, que somos afros, pintamos a metade do rosto branco, e as minhas amigas, que são claras, pintaram a metade do rosto preta, né, de tinta guache preta. Essa daí que estão aqui embaixo. A gente levou um violão, cantamos, foi maravilhoso. E foi uma das fotos que eu tenho, que eu tava ali com esse lenço, meio africano, uma coisa assim, meio África, meio África. E o cabelo tava ali já com um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de crescimento, né? Era um mês apenas, mas já tinha crescido um pouquinho.
E aí, nessa outra foto aqui, já tinha 4 meses, já dava pra fazer ali um puffzinho, assim, subir um pouco da raiz, né? Ia fazer um puffzinho um pouquinho mais aqui no alto. Essa foto aqui foi uma foto que tinha mais ou menos ali uns 5 meses. Não, tinha 4 meses também, foi no mesmo evento. Foi no evento de carnaval que eu fui da minha igreja. E aí era fantasia. Que a gente fez uma festa, um jantar à fantasia, uma coisa assim de... esqueci até o nome da festa, mas a gente fez uma festa que era pra usar um figurino. Aí eu fiz esse estilo de roupa aí da Branca de neve e era preta de black, né? Foi a piada daquele dia. E hoje eu falo, meu Deus, que piada mais horrorosa. Fiz um super laço, coloquei ali no meu cabelo. Mas eu tinha sido a preta de black aí, porque tava um blackzinho mesmo, né? Já tá bem volumoso, já tava bem redondinho. Mas estava ali bem definidinho já. Já era uma fase que não tinha tanta mistura. Eu cuidava muito bem dele, mas ele já tava bem definidinho, ficava bem fofinho. E agora essa foto já tem 7 meses. Era um lugar, uma exposição que eu fui com um grupo de amigos e eu tinha 7 meses. Eu tava maiorzinha, já tinha até uma franjinha aqui cacheadinha. Já tava maior. E eu deixei ele crescer mais ou menos de 2 anos sem cortar. Aquela foto é de 7 meses. Aqui é com 9 meses também. Tô com as minhas amigas. Foi numa comemoração nossa de aniversário. E aí eu cortei ali. Nunca cortei. Marquei ali a parte em que eu estou com esse cabelo bem já maiorzinho, tá vendo? Olha a diferença de um mês, né? No caso, diferença de um mês pra 9 meses. Eu tinha crescido bastante. A questão do meu cabelo é que ele tem um fator de encolhimento muito grande. Então, por exemplo, aqui, ó, eu cortei ele em fevereiro desse ano. E aí eu cortei ele bem curtinho. Vou mostrar essa foto aqui, essa foto de fevereiro desse ano. Ele tava exatamente assim. Olha como ele já está. Aqui eu tô até com o cabelo meio preso aqui em cima. Mas ele já, ó, cresceu bastante. Se esticar ele tem um tamanho bem maior do que ele está aqui, ó. Tá vendo? Então, o fator dele encolhimento é bem grande. E nessa foto aqui era a mesma coisa. Ele tava já maior pra mim. Quando eu lavava ele tava comprido. Mas o fator encolhimento dele era grande. E aí eu tenho uma outra foto dele preso. Essa foto que eu tô com a minha irmã, nessa época ela usava trancinha. Eu falei que ela passou pelo Big Shop, que ela passou, já ela tem black também. Mas nessa época ela tinha trancinha. E essa foto foi em 2017, por aí. E aí meu cabelo tava aqui com 9 meses também, aqui ele tava preso. Foi na época que o pessoal me chamava de couve-flor, sabe? Que tinha essa cúpulazinha ali parecendo um repolho, uma couve-flor, uma coisa assim. E foi uma fase que eu me diverti bastante. Usei muito, muito puff, usei muito com brincos maiores. E foi uma fase que eu adorei, foi maravilhoso. Até hoje dá pra fazer alguns puffs ainda no meu cabelo, mas essa fase aqui eu usava puff direto, assim, quando o cabelo tinha que fazer novamente uma fitagem, que já tinha perdido um pouco da forma, eu ia lá, colocava um puff e achava que tava arrasando, e às vezes tava mesmo, né? Ficava ótimo. E agora temos um salto de 2 anos totalmente sem cortar, que foi essa fase... nessa fase aqui eu usava pente garfo pra dar um volume. Essa foto que eu tô na parte de baixo com esse vestido, uma foto que eu tirei em Brasília, lá no shopping. E eu tirei essa foto eu lembro que eu tinha passado um pente garfo pra dar um super volume nele nesse dia. Foi uma viagem que eu fiz também com amigos também. E coloquei muito volume nele, então ele tava bem cheio assim na raiz. Essa foto de cima também foi no mesmo dia, tá vendo? Ele tinha 2 anos ali sem cortar, tava ali um pouco maior já. Mas eu não tinha cortado nem 1 centímetro do meu cabelo. Deixei ele crescer, então no caso, cortei ele em 2014, outubro de 2014, aqui já era em 2016, 2017, acredito, por aí. Essa foto aqui, eu sempre perdendo as datas aqui porque são muitos anos, tá? Mas essa foto aqui também foi com esses 2 anos sem cortar, aqui ele já estava molhado, olha só, as fotos a foto anterior ele estava seco, e aqui ele estava molhado, estava um pouquinho maiorzinho, não dá pra ver tão nitidamente, mas aqui ele estava um pouquinho maior. E aí, chegou no meio de junho de 2018, eu cortei 10 centímetros do cabelo, e essa foto aí preto e branco, que eu tinha cortado já 10 centímetros. Eu lembro que eu medi exatamente 10 centímetros. 10 centímetros encolhido daria isso aqui. Mas era bastante 10 centímetros de cabelo ao longo do ano. São 10 meses de cabelo crescendo. Cresce em média aí 1 centímetro, né? Um cabelo saudável. Então daria aí mais ou menos 10 meses de crescimento natural do meu cabelo. Eu fui lá e cortei 10 centímetros. Simplesmente assim, cortei 10 centímetros. E eu cortei sozinha. Eu adorava assistir vídeo de corte no cabelo, de cortes no YouTube. E foi um dos dias também que eu cortei o cabelo sozinha. Cortei 10 centímetros desse dia. Ficou bem mais curto, né? E pra encerrar a sequência de transição, vou mostrar uma das fotos que foi uma das fotos que
Que eu tirei no final de 2018. Então, 2024, nesse período, meu cabelo ficou mais ou menos nesse tamanho, porque eu sempre mantive ele nesse tamanho, mais ou menos. Então, quando eu deixava, ele cortava 2 dedos, 3 dedos, não teve tantas alterações assim. Essa aqui foi de quando eu cortei lá em 2018, e aí ele seco, molhado tava daquele jeito, seco ele ficou desse jeito aqui, tá vendo? Tinha umas camadinhas, tinha pouco volume, porque eu não tacava pente e garfo, então tinha um pouco de volume. Mas não era um volumão e eu preferia, optava mais pela definição. Até hoje eu ainda prefiro um pouco mais de definição do que volume. Não sou a pessoa que chega assim com aquele cabelão super armado, porque meu cabelo já é muito cheio, já é muito volumoso. Se eu conseguir um pouco mais de definição, eu já fico satisfeita. Um pouco de definição, sem tanto frizz, eu já fico feliz. Essa aqui foi num casamento de uma amiga e ele já tava bem definido nessa foto, tá vendo? Não tava tão longão, tão curtinho. E as demais fotos são fotos ao longo desses 6 anos pra cá, que ficou mais ou menos desse tamanho. Como eu mostrei pra você na última foto, essa foto que eu vou repostar de novo, foi a última foto que eu cortei, que foi quando eu cortei mais curto, que foi agora em fevereiro. E até então ele se mantém desse tamanho. Eu gosto dele assim. Vou mostrar uma foto dele molhado, que eu tirei também numa festa aqui pra vocês. Essa foto aqui. E eu tava com esse mesmo vestido, ele tava molhado e tava já um pouquinho mais comprido do que ele tá aqui hoje, por exemplo, ó. Então é isso, gente. Foram 10 anos aí. São 10 anos, né, com essa trajetória aí de cabelo natural, como eu falei pra vocês naquele vídeo de 10 anos de cabelo natural, mas o meu processo de transição foi assim, não foi um processo sofrido, dolorido, meu Deus, eu não consigo me olhar no espelho com esse cabelo com duas texturas, não, foi um processo bem tranquilo, e eu sabia que ia passar, e depois eu iria cortar, e tava tudo certo, foi bem tranquilo, eu não sofri, como eu vejo muita gente hoje sofrendo muito com isso, e como eu falei pra vocês no vídeo lá de autoestima, lá sobre transição capilar. As opiniões externas não podem ter tanto poder assim sobre você. Você precisa se olhar, se gostar e entender que é uma fase que vai passar. E até que ela passe, desfruta com o que você pode. Faça os penteados que você pode, desfruta com o que você pode, financeiramente falando, ou coisas mesmo da sua casa, coisas que dá pra você criar. Tem vários vídeos na internet, gente. Hoje tem tantas influenciadoras de cabelo cacheado que dá pra gente aprender tanta coisa nova, que não precisa sofrer tanto na fase da transição capilar, para você passar de forma muito mais tranquila se você está passando pela fase de transição e está sofrendo nessa fase. Passa com leveza, passa tranquila, faça tranças, faça penteados diferentes, vai passar e depois você vai falar assim, caramba, se fosse lá atrás eu tinha feito coisas diferentes. Hoje, eu olho que eu teria feito até penteados que eu nunca fiz no meu cabelo, mais penteado assim de trança raiz, no meu cabelo que eu nunca fiz, assim, não várias tranças assim, raiz, fazer umas 2 trancinhas assim bem discretas, assim, eu tinha medo de ficar parecendo muito diferente da minha personalidade, então eu nunca usava coisas tão diferentes, exatamente pelo medo do julgamento. Mas eu já faria se novamente eu estivesse no processo de transição. Faria porque é diferente, e se você não se arriscar, se você não usar, você não vai se descobrir em novas versões de você. Então eu gosto, mas como eu já falei no outro vídeo, eu amo a minha versão de cabelo natural. Não significa que eu nunca vou fazer nada diferente, vai colorir, vai fazer luzes, vai deixar ele liso novamente. Porque a gente tá aqui, a gente tem que testar coisas que você quer fazer e escolher por você. Então se um dia eu quiser testar uma coisa diferente no meu cabelo, eu vou testar e vai ser por mim. E se tiver pessoas dando pitacos ou palpites nesse tipo de assunto ou em uma hora que eu não pedi, eu vou simplesmente agradecer muito pela sugestão e vou seguir o que eu estava querendo fazer ali, que às vezes é uma mudança que vai me fazer bem. E se eu não gostar, vai crescer e eu vou ter que aceitar a fase, esperar crescer novamente. Um exemplo, minha irmã já teve cabelo vermelho, eu já tava com cabelo com um tom natural. Ela já teve cabelo vermelho e eu não gostava, mas ela amava o cabelo dela vermelho e ela combinava, ficava super bem pra ela, que não era vermelho não, era vermelho, roxo, sei lá, era um vermelho meio diferente. Vou achar uma foto dela aqui com essa cor pra vocês verem. Deve ser mais ou menos de 2020, 2022. 2020, eu acho. Que ela tava com essa fase de cabelo vermelho e ela adorava. Eu não tava nem aí pra opinião de ninguém. Então, tipo assim, aproveitou aquela fase, se divertiu com aquela cor e tá tudo certo. E que bom que ela gostou, que bom que ela se divertiu. E é isso que eu digo, tipo assim, está na fase da transição, façam coisas que dá pra fazer na fase da transição. Aproveite, se joga e faça de tudo pra ser um processo menos sofrido possível. Daqui a pouco você vai cortar e vai se divertir. Não maximize uma dor que você pode minimizar.
Tá doendo? Tá difícil? Tá. Mas não maximize o problema. Diminua o problema. Faça ser leve uma coisa que já está difícil, se é difícil pra você. Como eu falei, pra mim, eu usei 9 meses ali de rabo de cavalo, mas não foi tão sofrido assim, não sou tão apegada assim ao meu cabelo. E se precisar, tomara que não precise, mas se precisar, a gente não sabe o que pode acontecer, eu vou passar novamente e vou entender que é só uma fase, vou explorar outros elementos só pra explorar na fase aí da autoestima, talvez uma cor mais forte de batom, um brinco um pouco maior, eu uso mais bolinhas mesmo, assim, brinco menorzinhos. Mas nessa fase de cabelo curtinho, às vezes um brinco maior, uma coisa diferente, pra você aumentar a sua autoestima seja essencial. Então, cuide da sua mente e desfrute a sua fase aí e cuide da sua autoestima, da sua forma de se olhar no espelho e se ame, você é muito amada por Deus. E volta de novo a frase do meu pai lá, se você não se amar, não espere também que as pessoas te amem. Se nem você está se amando, não espere amor de outras pessoas. Primeiro você se ame, para depois exigir o melhor tratamento do outro e o amor também do outro. E ser capaz de receber também o amor e os elogios também de outras pessoas, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Talvez o próximo vídeo não seja vídeo sobre cabelo, como eu falei pra vocês, o foco desse canal não é um nicho voltado pra cabelos. Por enquanto, não. Mas pra dividir coisas minhas, esse vídeo não é pra nichar esse canal só sobre cabelos, porque tem vários outros canais aqui muito mais competentes pra essa área, talvez eu diria, que estudam muito mais sobre texturas e fibras de cabelo e tal, então procura esses canais para esse assunto, mas para outros assuntos sobre minha vida pessoal vai ser um prazer dividir com vocês. Se você não me conhece, eu falei esse tempo todo aqui, mas se você não me conhece ainda, meu nome é Franciele da Silva, me segue aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Curte, comenta e compartilha com alguma amiga sua, às vezes que está passando pela fase aí de transição capilar, para ela se inspirar, né? E entender que é uma fase que ela tem que desfrutar, que ela tem que aproveitar e que também vai passar como todas as fases da nossa vida. Beijocas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.